Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Eu me chamo Carla e faço parte do grupo Escafoide, juntamente com Ronaldo e com Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre a osteologia da clavícula. De início, vamos falar sobre sua posição anatômica, em seguida, vamos mostrar seus acidentes ósseos e vamos concluir falando um pouco sobre as diferenças entre a clavícula esquerda e a direita. Posição anatômica. A clavícula, ela faz parte do tórax e ela está deitada quase que horizontalmente sob a parte anterior do tórax, logo acima do primeiro par de costelas. Ela é composta, por duas faces, duas bordas e duas extremidades. A face mais lisa, que é a vista de cima, a mais superior, é a face superior. E a face mais rugosa, vista de baixo, mais inferior, é a face inferior. A extremidade mais voltada para o meio e mais arredondada é a face medial, também chamada de face external, pois ela entra em contato com o externo, através da articulação externo-clavicular. Já a extremidade mais para os lados é a lateral. Ela é mais plana e larga. E ela tem esse nome, ela também pode ser chamada de acromial, pois se liga ao acrômio da escápula, através da articulação acromioscapular. Quanto as bordas, a borda mais elíptica das duas é a borda anterior, e ela está posicionada mais anteriormente no tronco. Já a borda menos elíptica e mais posterior é a borda posterior da clavícula, No caso, mais posterior, quando analisada em relação ao tronco, é a borda posterior da clavícula. Próximo à extremidade acromial da clavícula, existe uma proeminência óssea um pouco áspera, com um formato conoide, que é o tubérculo conoide. O tubérculo conoide, ele é um ponto de fixação do ligamento conoide, que é o ligamento que vai ligar a clavícula à escápula. Na face inferior da clavícula, existe uma pequena depressão, que é o sulco do músculo subclávio. O sulco do músculo subclávio, ele também é um ponto de fixação para o músculo subclávio. Ainda na vista inferior, próximo ao tubérculo conoide, existe a linha trapezoide. A linha trapezoide é o ponto de fixação do ligamento trapezoide. E aí, quando a gente se volta para a outra extremidade, a extremidade external, é possível de se destacar mais inferiormente uma certa região mais rugosa, que serve como um importante ponto de fixação do chamado ligamento costoclavicular, que é um ligamento que parte da primeira cartilagem costal do primeiro par de costelas em direção à clavícula, fixando a clavícula nessa primeira cartilagem costal. E aí esse ligamento é chamado de ligamento costoclavicular, enquanto que essa rugosidade é chamada de impressão do ligamento costoclavicular, também chamada de impressão romboide. E aí quando a gente tenta fazer as diferenças entre a clavícula esquerda e a clavícula direita, a gente precisa, antes de mais nada, destacar o próprio formato sigmoide que a clavícula tem, o formato em S que ela possui. A gente diferencia muito a esquerda da direita justamente a partir de suas extremidades, lembrando que a extremidade mais external é mais arredondada, enquanto que a acromial é mais achatada, e justamente também pela presença de certas concavidades e de convexidade. Por exemplo, na extremidade mais external da clavícula, é possível de se encontrar mais anteriormente a certa convexidade external da clavícula, enquanto que mais posteriormente a gente consegue identificar a concavidade external da clavícula, diferenciando a esquerda da direita. Jamais acromialmente, jamais na extremidade acromial, é possível de se identificar mais anteriormente a concavidade acromial e mais posteriormente a convexidade acromial. Ela se inverte em relação à anterior. Aqui nós trazemos algumas das nossas referências. Nosso time, composto por Jefferson, Carla e Ronaldo.
E nosso muito obrigada por ter assistido a nossa apresentação.